Então, é com muita satisfação que nós estamos participando deste evento sobre os 200 anos da filosofia do direito. Ora, nós estamos diante dessa leitura da filosofia do direito durante este tempo. Nós vimos que tem várias interpretações em todas as línguas, de modo especial em português. Por exemplo, temos a de Portugal e temos, acho que, 2 ou 3 exatamente traduções português-brasileira. Então, é com muita satisfação que esta equipe aqui do Marcelo e do Francisco vão apresentar para nós uma problemática que é constante e também, às vezes, até confusa essa problemática, que é a questão do Estado, a questão da Constituição e a questão dos poderes. Há uma problemática atual que nós sabemos, de acordo com a leitura também dos prefácios da filosofia do direito, que a ideia de uma Constituição socialista é herança do pensamento de Hegel. E isso confunde, porque Hegel dizia que essa Constituição ela não pode partir só de discussão. E uma vez que a questão da Constituição socialista ela parte do pensamento, até hoje nós falamos assim, né? Inclusive Marx, toda essa herança socialista que veio do pensamento de Hegel. Ora, uma tendência, trabalhando filosofia política, é que essa tendência quer destruir o Estado. Ora, já no pensamento de Hegel, a Constituição é uma organização do Estado e quem faz a Constituição é exatamente essa substância, esse substrato que é o povo. Então, agora, eles vão apresentar o Francisco e o Marcelo. Muito obrigada. Bom, então, dando continuidade aí à introdução que a professora Marli já fez, né, a gente saúda aí aos organizadores do evento, né, pelos 200 anos da filosofia do direito de Hegel, e vamos aqui, né, fazer uma apresentação do nosso resumo escrito nessa modalidade, né, do evento, e iniciaremos primeiro com uma explicação, né, uma breve explicação sobre o tema, né, o tema do nosso trabalho, né, o príncipe, né, o poder constitucional do príncipe, né, no processo de efetivação da totalidade ética do Estado entre os cidadãos, né? Então, a relação devida relação do príncipe com a Constituição. E a gente gostaria de frisar, né, nesse ponto, no quesito da explicação do tema, que o centro dessa discussão, quando vem o Estado, vem a figura do príncipe, né, o poder do príncipe, a gente entende que o centro dessa discussão ela está na Constituição. A centralidade está na Constituição, né, que é a lei que vai reger, orientar toda a coordenação do poder, que está personificado na pessoa do príncipe, né, tendo em vista a garantia dos direitos, né, da ideia de justiça, de equidade entre os cidadãos, do Estado, né, que o Hegel compreende, que é compreendido como uma totalidade, né, orgânica, onde as partes estão em relação com o todo e há uma identificação, né, de modo que a parte, né, o indivíduo que faz parte do Estado, ele não se sente de forma alguma lesado por fazer parte dessa totalidade, porque ele se sente como pertencente a ela. Então, essa ideia, né, do Estado, que nós compreendemos, e a Constituição, como está dito no parágrafo 271 da filosofia do direito, né, primeiramente, ela é a organizadora da vida, né, do Estado, né, ela é um processo que organiza a vida do Estado, né, enquanto organismo. Então, aí também é interessante, na leitura desse parágrafo, que a gente compreende que esse Estado ele também se organiza primeiro consigo mesmo. E aí a gente trabalha, vem a ideia da soberania, né? Uma soberania interna do Estado, que essas questões, como a gente sabe que quando a gente lê Hegel, estuda Hegel, a gente encontra sempre o desafio de explicá-lo, né? A gente até
lê, estuda e compreende, mas quando a gente se propõe a explicar, nós sempre estamos diante de um desafio, né? É exatamente isso que nós estamos tentando, né? Vamos procurar fazer no decorrer dessa comunicação. O objetivo dessa comunicação é a gente expor, né? Assim, como se dá essa relação da Constituição em Hegel com a dialética dos poderes, com a divisão dos poderes. Aí a gente vem naquela ideia do Estado, né? Que o princípio do Estado, na divisão do poder, o Estado ele se diferencia, né? Ele vai se diferenciar pelas essas relações, pelas essas divisões dos poderes que aparecem na filosofia do direito, né? Como, por exemplo, no parágrafo 273, Hegel divide da seguinte forma, né? O poder legislativo, que cuida do universal, do bem-estar, da totalidade, o poder governamental, que se encarrega de garantir, né, a questão da particularidade, aí a execução daquilo que está garantido pela legislação, pelo poder legislador, e o poder do príncipe, que vai ser a síntese, né, a identidade aí subjetiva desses outros dois poderes, para garantir exatamente o equilíbrio. E aí a gente destaca um ponto que consideramos importante quando a gente está estudando essa problemática em Hegel, que é a ideia da unidade, né? Hegel pensa a ideia do Estado, a figura do príncipe, né? Até mesmo a ideia de monarquia hereditária, que custou caro, porque há muitas interpretações sobre essa questão aí, mas ele está pensando, né, em garantir a unidade do Estado, a unidade do todo, no sentido de a lei ser o caminho ordenador para efetivar o direito e a liberdade dos cidadãos do Estado. Essa compreensão que nós temos. E daí, gostaria de frisar também que a ideia, né, o Hegel coloca que o principal, quando ele fala da monarquia constitucional, nessa relação, o mais importante não é a monarquia em si enquanto regime político, mas sim a Constituição, né, que é a lei, que é a potência articuladora do Estado, né, os termos usados na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E aí, nesse caminho aí, ele vai dizer que o regime, a quantidade das pessoas que governam, se é no caso da monarquia, se é um grupo de pessoas, no caso da aristocracia, né, ou até mais, como se fosse uma democracia, isso não é o mais importante, não é o fundamental, porque isso são questões apenas quantitativas. O principal é garantir, né, essa ideia do Estado como um todo, que possibilita a realização do direito e da liberdade das pessoas que fazem parte desse Estado. Então, quando a gente se depara com essa discussão na filosofia do direito de Hegel, a gente compreende a atualidade que tem o pensamento de Hegel hoje, na nossa realidade, no nosso contexto atual, no nosso mundo atual, em que a gente, muitas vezes, como cidadãos, né, que estamos dentro de um Estado histórico, um Estado empírico, a gente não compreende muito como se dá essas relações dos poderes, né? A gente não entende, porque é mais ou menos aquilo que o Hegel chama atenção, né? A questão do erro, às vezes, de cair no erro, de que cada poder se sente a totalidade, né? E age de forma unilateral, como ele seja o dono da verdade. E aí a meu ver, nessas relações distorcidas dos poderes, ocorre a questão da negligência no sentido de garantir aquilo que é o fundamental para a vida das pessoas, que é o que está escrito na Carta, né, na Constituição, que para Hegel não é simplesmente um documento, uma carta, né, mas ela é a vida do Estado, a vida de um povo. E por isso é dito que ela não é criada, não é feita por ninguém, por nenhum grupo, ela é algo que se faz dentro da vida de um povo de acordo com o seu grau de desenvolvimento, com a sua cultura, com o seu espírito, né? Ela vai corresponder àquele grau de, como é que se diz assim, digamos que de conquistas, né, de evolução que cada povo conquistou dentro da sua história, né? Então, aí são ideias assim que a gente considera fundamentais aí dentro da filosofia do direito de Hegel, que nos leva a dialogar com o nosso contexto atual, né? Daí a gente vê a atualidade do pensamento de Hegel. Então, nesse ponto aí da Constituição como sendo a centralidade nessa relação dos poderes, nessa dialética dos poderes, a gente reafirma, né, a ideia de Hegel de que o poder do príncipe não é um poder
absoluto, né? Não se trata de um absolutista, como nas monarquias medievais, né? Mas se trata de um chefe, né, de um poder que age estritamente dentro da lei para garantir os direitos das pessoas. E aí é interessante, achei interessante o texto que o Denis Rosenfield escreve na apresentação da filosofia do direito, né, na tradução do Paulo Menezes, que ele diz que quando o Hegel está falando de monarquia, se a gente fosse analisar hoje, seria a ideia de uma democracia representativa. E ele diz, então, por que Hegel não falou de democracia? Porque para Hegel, a democracia que ele tinha como figura, como em mente, era que ele visualizou a democracia que foi implantada por a Revolução Francesa na questão do terror que os jacobinos implantaram, a ideia de democracia direta, né? E aí entra exatamente, a gente compreende por que Hegel escolhe a figura do príncipe, porque o Hegel pensaria em alguém para garantir a unidade desse todo. E aí é que ele coloca essa ideia do príncipe que, como na interpretação de Eric Vale, por exemplo, o príncipe ele está lá, é a pessoa que está lá, a figura que está lá para colocar o pingo nos is, né? Para garantir que as coisas fiquem no seu lugar. E aí não rifar, né, aquilo que é a vida do Estado, que é o organismo do Estado, até mesmo a ideia da soberania, a interesses particulares, né, a interesses individualistas, né, interesses que não garantiria essa totalidade, essa ética, né, da totalidade. Então, é nesse contexto aí o nosso trabalho, né? É claro que aí nós temos muitos pontos a discutir, a refletir, né? Sobretudo, há uma problemática nessa discussão, qual é realmente o poder do príncipe, né? Qual é o papel do príncipe dentro desse Estado, né? Dessa relação dos poderes. A nossa leitura é no caminho aí da interpretação do Eric Vale, né? Mas sabemos que há muitos pontos a ser discutidos, a ser tratado dentro dessa questão aí, dessa discussão. Mas, em síntese, o que a gente estaria apresentando, né, dentro desse tema, seria essas ideias aí. Né? Apenas complementando o que a professora Marli, o professor Francisco colocou, algumas citações relacionadas à nossa temática, também a alusão aos 200 anos da filosofia do direito, com base nas novas traduções. Em primeiro momento, evidenciamos que a Constituição ela é condição para a realização do Estado, né, na perspectiva hegeliana, e, sobretudo, na perspectiva de realização da liberdade. Né? O Estado, na perspectiva de Hegel, ele é um organismo, né? E isto é o desenvolvimento da ideia para as suas diferenças. Estes diferentes aspectos são os diferentes poderes, suas funções e atividades, por meio dos quais o universal se produz continuamente, de modo necessário, precisamente enquanto pressuposto, na sua produção se conserva. Este organismo é a Constituição Política, ele procede eternamente do Estado, como ele se sustenta por ela. Se os dois se desintegram, os distintos aspectos se fazem livres. Assim, a unidade que ela produz não está mais posta. Primeiramente, é preciso evidenciar que a Constituição ela é um elemento para a estruturação do Estado, né? Sobretudo na época hegeliana, em que haviam muitas guerras, muitas modificações sociais, na emergência do sistema capitalista, né? Seria particularmente a visão hegeliana, a estruturação da Constituição como uma consolidação do Estado. E o Estado, na perspectiva da eticidade, é a realização da liberdade mesmo, né? Com a instituição máxima de realização da liberdade. E também compreendido nessa perspectiva orgânica, na qual todas as partes se relacionam, né? Tem uma finalidade. Por isso, então, as partes são complementares. Quando falamos de organismo, né, uma parte do corpo, por mais que seja importantíssima, ela não ela não existe sem outras, né? Da mesma forma, o Estado, né, a Constituição do Estado, ela é uma Constituição orgânica. A Constituição é racional à medida em que o Estado diferencia e determina dentro de si sua atividade eficaz, segundo a natureza do conceito. E, de fato, de modo que cada um desses poderes, eles mesmos seja dentro de si a totalidade. Ou seja, a Constituição ela é racional à medida em que ela segue o conceito de liberdade,
E essa diferença, né, dos poderes dentro do Estado, ela funciona na perspectiva de complementariedade, não na medida em que um poder, né, o poder legislativo, seja mais importante do que o poder do príncipe, né? Por mais que o príncipe tenha uma característica específica na filosofia do direito, mas os poderes, eles são complementares. Quem deve fazer a Constituição? Né? Eu posso pegar a Constituição de um país e colocar para outro país, né? Daria certo, fora do contexto histórico? Né? Na perspectiva hegeliana, não. A Constituição ela é produto, né? Ela é fruto, falando uma linguagem melhor, do espírito, né? Na história, né? De um povo. Mas, em geral, é todo essencial que a Constituição, embora surgida no tempo, obviamente, ela faz parte de um percurso histórico, não seja visto como algo feito, não é algo pronto e acabado que pode ser colocado, né, para determinado povo, pois ela é antes pura, simplesmente sendo em si e para si, o qual é ou seja, ela é mediada, né, por um processo histórico, e por isso desconsiderar como divino persistente, e como acima da esfera do que é feito. Eu não posso simplesmente impor a constituição de um povo, né, para o outro, né? Na verdade, ela é algo que é produto, né, de determinado povo. A constituição de um determinado povo depende, em geral, do modo, da cultura, da autoconsciência do mesmo. Nessa reside sua liberdade subjetiva e, com isso, a efetivação da Constituição. É por causa disso que cada povo possui a Constituição que lhe é adequada e que lhe compete. O princípio da divisão dos poderes contém, com efeito, um momento essencial da diferença, da racionalidade. Não existe, né, essa absoluta dentro da Constituição orgânica do Estado, a Constituição política do Estado, não existe esse absoluto poder, né, de um ente com o outro, porque acabaria por prejudiciar a própria organicidade, a própria organização, a própria concepção de liberdade, porque, na verdade, os poderes, como eu já havia falado anteriormente, devem ser complementares, né? Devem ser apenas como momentos da diferenciação do conceito, né? Como organismo, cada parte do organismo ele é complementar para a realização do todo. Né? O Estado dirime-se com isso nas diferenças substanciais, o poder de determinar e fixar o universal, o poder legislativo, a subsunção das esferas particulares dos casos singulares sobre o universal, o poder governamental, a subjetividade enquanto última decisão da vontade, que é especificamente o poder do príncipe, na qual os poderes são distintos em uma unidade individual, que é assim o ápice e o começo do todo. A monarquia constitucional, que é a forma de governo estabelecida por Hegel, como bem falou o nosso colega Francisco, proveniente de um contexto histórico dele, né, porque ele, com base na experiência que ele viveu, com base no que Rosenfield também escreveu, essa questão da monarquia constitucional tem um sentido, porque ele seria especificamente contra a democracia direta, na qual teve situações de violência e outras questões. O poder do príncipe contém ele mesmo em si 3 momentos da totalidade: a universalidade da Constituição e das leis, a deliberação enquanto vinculação do universal com o universal, do particular com o universal, desculpa, e o momento da decisão última, enquanto autodeterminação, na qual retorna todo o resto, da qual tira o começo da efetividade. Esse autodeterminar absoluto constitui o princípio diferenciado do poder do príncipe enquanto tal, o qual é o primeiro a ser desenvolvido. Né? Antes, né, de finalizar, eu vou pular aqui, e para finalizarmos, né, a ideia do Estado tem uma efetividade imediata do Estado individual, né, é o Estado em relação consigo mesmo, ou seja, onde se apresenta essa questão do príncipe, especificamente. Ele passa em relação do Estado singular com outros Estados, seria o direito estatal interno, e é a ideia universal enquanto gênero, em potência absoluta, enquanto os Estados individuais, o espírito que vem a se dar sua efetividade no processo da história mundial. Finalizando essa perspectiva, né, da concepção do príncipe em relação à Constituição, o príncipe, por si só, ele não deve, né, tomar suas decisões com base na subjetividade infinita, abstrata, e não esteja amparada numa universalidade. Porque a Constituição ela vem exatamente na perspectiva de fortalecer
o poder do príncipe de fortalecer a universalidade, de consolidar a concepção de Estado hegeliana. Aí, por fim, encerro nessa perspectiva, né, dessa citação, numa monarquia bem ordenada, apenas a lei compete o lado objetivo, ao qual o monarca só precisa acrescentar o aspecto subjetivo. Eu quero. Em nome do grupo de pesquisa em ética e direitos humanos e do GT Rei do Ceará, agradecemos a todos, né, por participarmos desse momento histórico, desse momento importante sobre a filosofia do direito de rei. Muito obrigado.